E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Bcast. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, eu e a Fernanda, Isso mesmo. para falar com uma pessoa que vai trazer um pouquinho de conteúdo técnico dessa vez para a gente, né, Fer? Não só isso, obviamente, mas vai aprofundar um pouco mais na técnica mesmo de venda. E fica aí, você que é amante do mercado imobiliário, é corretor, é vendedor, e tá ali, às vezes, ali com uma venda que você tá com um pouco de dificuldade de decifrar como lidar com o cliente. Esse podcast é para você ter bons insights, que é para você aplicar já amanhã no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cliente, para conseguir fazer vendas ainda esse ano aqui. A gente está hoje, é dia 15 de dezembro, né? Isso mesmo. Provavelmente esse podcast vai pro ar semana que vem. Isso. Mas esse ano ainda, se tudo der certo, acontecer mais vendas aí no seu 2022, passar um ano novo ainda mais feliz aí com as metas atingidas, né, Fer? Isso aí. Apresentando o nosso convidado, é o senhor Danilo Pilon. Vou chamar de Danilão, tá? Mais mais conhecido fácil. como Zirda. Depois você conta o contexto dessa. Agora tem que falar porque que é Zirda, né? Verdade. Ô Danilo, eu vou te pedir para se apresentar, falar um pouquinho para a galera de onde você veio, o que você já fez na sua carreira e se puder também contextualizar hoje em dia, né, o que você está fazendo, para a gente começar o papo aí. Fechou. Boa noite, Evandro, Fer e pessoal que vai escutar aí. Bom, eu sou o Danilo, tenho 32 anos, sou formado em Economia pela Estadual de Maringá mesmo. E antes de eu começar a entrar em vendas, a minha ideia não era entrar em vendas, acho que como a maior parte das pessoas, né? Ninguém se forma em vendas, não existe faculdade disso. Então a minha ideia era sair da faculdade e fazer trainee. Eu queria pegar uma empresa grande, queria pegar uma experiência dessa e tudo mais. Só que aí surgiu uma oportunidade, depois conto mais um pouco sobre isso, e eu acabei entrando numa empresa de tecnologia aqui de Maringá, chamada DB1. A partir disso, eu não saí mais, eu ainda começava a pensar assim, acho que eu vou fazer isso por um tempo, ainda estou pensando em pegar e fazer outras coisas, mas casou muito com uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é quando eu tinha lá pelos meus 18 anos de idade, eu comecei a estudar psicologia comportamental principalmente, para entender melhor como que funcionava o comportamento humano, para entender melhor, assim, relações humanas mesmo. E eu vi que tinha muito relação dessas coisas com o comercial, porque você basicamente está tentando entender se a pessoa, qual que é o comportamento dela com base nas coisas que você está falando. E aí comecei a ver, prestar atenção um pouco no que estava acontecendo, eu falei, faz muito sentido. E aí, a partir disso, eu comecei a evoluir na área comercial. Então, já estou há quase 10 anos nessa área, na área comercial. Da DB1, eu fui para a Euforia, que a Fer também trabalhou. Depois, mais tarde, eu fui dar até consultoria para a Euforia. Verdade. E da Euforia, eu fui para a minha maior experiência comercial, que eu posso dizer, que é a RD, que é Resultados Digitais lá de Floripa. Até hoje eu falo para todo mundo que é a maior escola de vendas e marketing do Brasil. Eu já vi muitas empresas, já dei consultoria para muitas empresas, assim, eu já vi de muita coisa. Devem ter algumas tão boas quanto ou melhores, só que eu não conheço. A RD é um clima bizarro quando você chega lá dentro. Você chega achando que está no Google, é real mesmo. E assim, você passa por um treinamento que eu já estava uns 4 anos, mais ou menos, trabalhando na área comercial. E eu cheguei lá e falei, eu não sei nada. Nada, basicamente isso. Na verdade, antes de entrar da RD, eu já percebi, porque eu fui num evento da RD, que era o RD Summit, eu vi o pessoal de vendas deles palestrando, e eu falei, nossa, realmente não sei nada. E aí você chega lá, em 3 meses você aprende muito, é muita coisa. E o mais legal é quando você chega lá, a equipe da RD é muito grande, na época acho que devia ter talvez 150 pessoas na área comercial, só na área comercial, e você olha para o seu lado e você vê assim, esse pessoal é bom. Se eu não for tão bom quanto, eu vou rodar. E roda. Lá na RD, o clima era muito assim, né? Se você não tivesse alta performance, em algum tempo você realmente começava a receber flags, que eles falavam, né? Que você não está desempenhando bem. E se você continuasse, você realmente não continuava na empresa. Era tchau mesmo. Aí da RD, depois de aprender o que eu achei que eu tinha que aprender lá dentro, né? Acabei virando um líder dentro da RD também. Eu fui para São Paulo, numa empresa que era uma HR Tech, uma startup de RH, para ser diretor, head da área de canais. Então, eu estruturei toda a parte de canais de vendas da startup. Então, como fazer parcerias e vender através delas, ali na Kenub. Bom, foi uma experiência muito legal, porque além da parte de diretoria, que eu não tinha tido, já tinha tido algumas coordenações, mas nessa foi realmente diretoria,
E também criar uma área do zero que não existia dentro da empresa. E aí, com isso, eu já comecei a pensar, eu já estava um pouco assim nessa ideia de eu quero empreender, quero fazer alguma coisa nesse sentido. Já tinha experiência com startups, né, algumas que eu tinha passado. E aí, quando deu a crise da Covid, né, em 2020, a minha área acabou dentro da Kenobi. Então, fui eu e todo mundo embora, acho que foi metade da empresa mandada embora. E aí, no mesmo dia, eu fiz uma postagem no LinkedIn, falando, fiz até uma piadinha lá, ó, galera, tô sem fazer nada aqui, se alguém quiser umas dicas de venda, me chama para conversar. E para minha surpresa, deu uma repercussão muito grande, acho que assim, viralizou o post, eu marquei assim, umas 40, 50 reuniões, só a partir desse post. E a galera veio conversar comigo, o que eu fazia era trocar uma ideia com o pessoal e entender como é que eles estavam na área de vendas deles. E aí eu dava minhas dicas. No final dessa reunião, algumas pessoas vinham e me perguntavam, legal, Danilo, mas e aí, o que você está oferecendo? Eu falei, não estou oferecendo nada, mas se você quiser, eu ofereço. E aí eu comecei, assim, nessa parte na consultoria, né, bem mais informal. Aí tive algumas propostas de emprego, mas já estava com alguns clientes. Aí eu falei, vou nessa vibe. Eu oficializei, criei a empresa, na época, a Eleven Sales. Fiquei 2 anos e meio dando consultoria para startups, principalmente. E aí, agora, no meu último trabalho, era uma empresa que eu estava dando consultoria, fazia 3 meses, a Talent Academy, lá de São Paulo também. Eles receberam um aporte, um investimento, e gostei muito do clima da empresa, de tudo. E aí a gente negociou e eu acabei entrando para ser diretor comercial da empresa. Estou lá faz 2 meses, desde outubro, estruturando a equipe, contratando muita gente, uma empresa com um clima bem legal também. Então, dando um contexto geral, essa é a minha trajetória aí na área de vendas e profissional, de forma geral. Legal. Cara, até eu vou fazer algumas perguntas dando alguns passos atrás aí no que você falou, né? Porque, assim, a gente, daí trazendo um pouquinho para o universo do mercado imobiliário, a gente sente que a maioria das empresas é igual você quando você chegou na RD, sabe? Que sabia, talvez, muito do relacional da venda, muito do feeling da venda, mas pouco, talvez, ali da teoria da negociação de fato, teoria até da estruturação, né? Não só do funil de vendas bem feito, que isso tem diversas confusões, né? Tem muito funil de PDF, né? Que na prática não faz nada, mas também de não entender de fato como conseguir aplicar uma rotina efetiva de ter uma equipe campeã de vendas, né? E daí você falou algumas nomenclaturas ali que talvez nem todo mundo entenda, sabe? Exemplo, tá? Canais. O que é um canal de venda, sabe? Entrando bem no detalhe mesmo, porque acho que disso o pessoal começa a ter insight até de pesquisar no Google, né? Então, se puder falar um pouquinho de canal de venda e até falar um pouquinho o que foi essa virada de chave, assim, do momento que você, talvez ele entendeu que você não sabia nada de vendas e resolveu se aprofundar no tema, sabe? Show. Começando pela parte de canais, essa é uma das áreas que no Brasil não tem muitas pessoas que pegaram para estudar fundo, até porque não tem muitos materiais. Vendas em si tem muitos materiais, agora canais não é mais escasso. Canais de vendas, eles geralmente são pessoas ou empresas que te ajudam a vender indiretamente ou até diretamente. Existem alguns modelos nisso. Então, por exemplo, é muito falado de 3 principais modelos quando a gente está falando de canais de venda. Eu vou falar os nomes aqui em inglês, mas eu já falo o que cada um deles quer dizer. A gente chama de Finder, Reseller ou VAR, ou VAR. O Finder é basicamente uma indicação. Então, é aquela pessoa que ela vai chegar para você e falar, olha, Danilo, conheço tal empresa aqui, legal, essa empresa parece ter tudo a ver com você, só que eu não quero me envolver nesse processo. Eu quero te passar aqui o contato, te apresentar, e é isso. Pô, legal, eu já tenho uma pessoa para conversar que eu não tinha antes. Eu teria que buscar no mercado ou fazer marketing. Então, para mim é super válido. O que eu faço com esse contato? Um processo normal comercial, como se eu tivesse um novo lead, no caso, né? Um novo contato. Aí tem aquela pessoa que ela fala, olha, eu tenho o contato de uma outra pessoa aqui, só que eu não quero entregar esse contato para você. Eu quero vender para ela. Como que eu faço isso? Você consegue me passar o seu preço, como funciona a sua negociação comercial? Eu quero ser um representante externo da sua empresa. Eu quero te ajudar a vender, mas eu quero estar participando. Que no nosso caso, só para o pessoal também criar analogia, né? É como se fosse um afiliado, uma imobiliária, né? Então, eu sou incorporador, eu preciso de uma força de vendas que talvez eu não tenha interno na minha empresa, eu faço uma parceria, eu contrato uma imobiliária
para ter exatamente isso, né? Ter meu produto na mão e conseguir fazer a venda para mim, né? Exato. E aí a pessoa participa até o final da venda, né? Ele faz toda a negociação, faz tudo, geralmente em conjunto com a empresa, a não ser que ele já tenha muita experiência na empresa, né? De saber fazer isso sozinho. E aí, terminou a parte comercial, ele finaliza o serviço ali, né? E ganha comissão para isso ou outros benefícios. E por fim, tem aquele parceiro que além dele fazer a venda, ele faz serviços adicionais. Então, colocando no mundo de vocês, não sei como é que funciona, não sou muito da área imobiliária, mas imagino que seria uma pessoa que, por exemplo, além de fazer a venda para vocês, poderia fazer um projeto de móveis planejados, vamos dizer assim, tá? Então, seria aquela empresa, pessoa, que ela agrega valor à sua venda. Então, a gente chama de venda com valor agregado, revenda com valor agregado. Esses são os 3 modelos principais, tem outros no mercado aí, mas basicamente é sempre alguém ajudando você a ou ter mais indicações, mais leads, né? Ou vendendo junto contigo. E aí você fez outra pergunta da virada de chave, né? Assim, acho que uma das máximas ali que a gente tem de vendas, que muita gente fala, as pessoas acham que o vendedor nasce ali, né? Que é um talento, é inato dele, que é perfil. E no começo da minha trajetória em vendas, é um negócio que eu também achava. Pô, é perfil, aquela pessoa extrovertida e tudo mais, também tem isso. Só que chega um momento, né, que esse momento aconteceu quando eu fui para RD, que você começa a perceber que existem técnicas, metodologias, um monte de coisa além disso. E é quando você dá essa virada. E aí você percebe, por exemplo, que tudo que a gente tem em vendas é treinável. Claro que vai ter aquela pessoa que é um pouco mais extrovertida, que você olha para ela e fala, essa pessoa estaria bem em vendas. Só que aquela pessoa que conhece sobre metodologia, processo, técnicas, ela vai se dar melhor do que outra que talvez tenha esse perfil um pouco e não conhece tanto disso. Então, acho que essa virada de chave foi começar a entender que o estudo de vendas, técnicas, seguir processo, é o que vai fazer você bater meta. E isso foi o principal para mim, começar a entender um pouco melhor sobre essas partes de vendas. Massa. Até voltando um pouquinho sobre canais, né? Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Mas eu fiz um curso de Growth Hacking há um tempo atrás, que é, assim, para quem está ouvindo, literalmente técnicas ou, se não, uma metodologia do marketing para você conseguir, quer dizer, conseguir não, para você focar em aumentar a sua base de clientes, né? Em ter cada vez mais clientes e conseguir crescer a sua empresa. E daí lá se falava dos 19 canais de aquisição de cliente, né? E os que você comentou estão no meio desses canais. Acaba sendo uma coisa, vamos dizer, que sempre o pessoal tem muita dúvida, né? Qual que é o trabalho de fato do vendas ou do comercial? Qual que é o trabalho do marketing? Como que eles se juntam no meio do caminho, né? E você falando isso, assim, eu talvez até tentando construir um raciocínio, não é que as coisas são diferentes, elas são iguais, só que o marketing ele acaba sendo mais amplo, porque ele pega toda uma frente também também não, mas muitas vezes, né? De produto, de entender os canais diversos de aquisição, quando você tem que expor sua marca e tudo mais. E o comercial tá junto ali para fazer justamente, não só esses 3, obviamente, mas também esses 3 canais aí para compor cada vez o rumo do Growth Hacking, né? E eu acho, assim, esses conceitos muito bacanas, sabe? Porque, como você falou também, não tem muito isso no Brasil, né? Ou são ainda em conteúdo em português. Porque, assim, até se a gente for pesquisar conteúdo acadêmico disso, se for existente, é muito raro, né? Mas tem muito material em inglês sobre isso, né? Se a gente pesquisar, o exemplo que eu acabei de dar, Growth Hacking, ou ainda, eu não sei como vai ser em inglês os canais de venda. E você sabe dizer a nomenclatura em inglês? Geralmente o pessoal fala em português, né? Indicação, revenda e revenda com valor agregado, mas acho que você vai ter dificuldade de achar isso no Google pesquisando materiais em português. A gente usa Finder Reseller ou VAR, que seria Value Added Reseller. Massa. Então, pesquisando essas coisas, provavelmente você vai achar um monte de material pertinente ali que vai te ajudar a construir um caminho de raciocínio eficiente para as vendas, né? Só que você acabou de falar, né, sobre
Até tudo é treinável, né? Você mencionou isso. E eu tava vendo um podcast outro dia, não, acho que foi hoje de manhã, inclusive, de um comediante, né? Eu gosto muito do Afonso Padilha, vocês conhecem? Sim, conheço. Eu gosto muito dele, acho bem massa, assim, as coisas, as piadas dele e tudo. E ele tava fazendo um podcast daí mais sério, assim, contando como que ele tinha se criado, como que ele virou um comediante, né? E todo mundo acha que é um negócio meio que, tipo, é que nem vendas, né? Tem que nascer sabendo, senão não adianta tal. Ele falou que ele era o cara mais sem graça do mundo, assim. Só que o que ele fez pra se treinar na comédia? Ele começou a estudar pra caramba e ver como que os grandes faziam, primeira coisa, né? Depois cascatear os conteúdos que ele tinha que consumir para chegar no onde ele queria. E de tanto treinar, tanto daí ele fala, né? Tanto escrever piada, ir lá testar, não deu certo, tenta, muda, vai lá, testa de novo, tal. Faz show horrível, mas testa 10 piadas e anota, volta, sabe? Começou a ficar uma coisa natural para ele. Então, até quando ele está conversando, ele vai fazendo piada já, porque o negócio ficou muito natural para ele, né? E as pessoas começaram a achar engraçado e ele fez muito sucesso. Só que foi 10 anos fazendo isso. Na verdade, agora o podcast faz 2 anos, esse que eu assisti 2 anos atrás, então 12 anos, né, que ele está nessa. Então, não é tão simples, vamos dizer assim, né? E esse que você falou, acho que é muito importante, talvez até dar insight pro pessoal, como que eles podem... talvez se não souber inglês vai ficar um pouco mais difícil, mas tipo, como que eles podem começar a treinar, sabe? Daí isso seria bacana se você puder mencionar, mas talvez fazer um script de venda próprio e ir testando, daí validar, pensar, não, ó, não funcionou aqui, vou voltar, vou reescrever. O que você pode dar dica nesse sentido, assim? Vamos lá. Com relação à parte de vendas, Evandro, tem muito livro e material bom em português, tá? A parte de canais não tanto. Quem gostar da área de canais, tem um blog que acompanha muito que chama Plural Sales. É da própria pessoa que fez a área de canais da RD, é muito bom lá. Mas sobre vendas tem coisas muito boas e assim, o que eu sugiro? Tem algumas metodologias que elas ficaram muito famosas na área de vendas. E essas são as metodologias que, se você souber, cara, você está muito à frente de boa parte do mercado, porque boa parte do mercado não conhece. Então, uma metodologia que ficou extremamente famosa. Tem um livro, acho que tem umas 200 páginas, eu li faz muito tempo já, que chama Spin Selling, né? É uma das metodologias mais usadas, é uma das metodologias que tem muito embasamento e foi usada de base para muitas outras. Basicamente, essa metodologia diz o seguinte: foi feito um estudo há muito tempo atrás, se eu não me engano foi no Reino Unido, mas eu não vou lembrar direito, foi na década de 80, 70, por aí, com 20 mil empresas, para entender o quê? Por que vendedores não batiam meta ou tinham mau desempenho? O que chegou-se à conclusão? Que eles não conseguiam, vendedores que não batiam meta porque eles não sabiam o que perguntar. Eles não sabiam o que ou como perguntar. Então, entra naquele negócio, né? Como que as pessoas têm a visão de um vendedor hoje? Ele chega lá, apresenta seu produto e aí faz uma proposta e tenta fechar contigo. Só que você não sabe se o cliente precisa disso, né? No mundo de vocês, como que você vai saber qual que é o investimento certo para a pessoa se ele não souber qual que é o perfil da pessoa, né? Não souber o que perguntar para ele, o que ele está buscando, qual que é o budget dele, né? Quanto que ele tem de dinheiro para investir, qual que é o tipo de investimento que ele fica mais seguro. E aí se criou essa metodologia, que é uma metodologia basicamente de fazer perguntas. Então, o SPIN ele é uma sigla que em inglês e português fica a mesma coisa: situação, problema, implicação e necessidade. Cada uma delas é uma forma de fazer pergunta. Então, isso conta um pouco sobre o que você já faz em investimentos, por exemplo, né? Dando um insight aí para a área de vocês. O que você vê como impeditivo hoje, por exemplo? O que aconteceu com você, né, que você vê como um problema para investimentos que você não gostaria que acontecesse de novo? Ou seja, me conta sobre o teu histórico, o que você poderia ser um medo seu, né? Com relação à implicação, cara, qual que é o impacto se isso acontecer de novo para você? O que você acha que vai acontecer contigo daqui a algum tempo? Como que vai estar as suas finanças? E necessidade. Com base no que você me disse, se a gente fizesse isso, isso e isso, você acredita que seria algo legal para você? Agora tem propriedade para falar com a pessoa, falar, olha, o investimento certo para você é esse. Porque eu perguntei para ele. Essa metodologia do SPIN, ela gerou várias e várias outras, né? Hoje já tem algumas até mais avançadas. Eu estou lendo um livro que chama Challenger Sales, ou Venda Desafiadora, que também... Eu ia perguntar desse livro, inclusive. Eu já li ele, estou relendo ele, é sensacional, né? Ele tem a versão em inglês, mas eu estou lendo ele em português mesmo, e ele foi também puxado desse estudo do Spin Selling, né?
Então, antes de eu puxar um pouco sobre o que fala nesse livro, né, do Challenger Sales, o que é o negócio? Tem uma pessoa que também fez um estudo muito forte, né, que o cara foi o VP de vendas da HubSpot, que é o Mark Hubbard, que ele falou o seguinte, cara, uma das habilidades mais importantes de vendedor, curiosidade. Se a pessoa não for curiosa a ponto de entender sobre produto, entender sobre cliente, buscar mais conhecimento e um monte de outras coisas, não vai desempenhar bem. Então, esse é o primeiro ponto. Você conseguir ir atrás dessas técnicas, dessas metodologias, desses livros mesmo de venda, vai te ajudar demais. Porque todo mundo que eu conheço que é bom em vendas manja muito de metodologia. E essa do Challenger Sales, né, é um negócio que o pessoal mesmo que fez a pesquisa ficou impressionado. Porque eles definiram as pessoas em 5 perfis de vendas. Eu não vou lembrar todos de cabeça agora, mas tem 2 que são muito importantes ali, né? O relacionamental foi a pessoa que teve menos resultados. Então, aquela pessoa que ela acha, eu tenho que ter um relacionamento muito bom com o meu cliente, que tem um pouco de medo de talvez desafiar ele um pouquinho, de quando o cliente pede alguma coisa, ele dá na hora, de quando o cliente pede um desconto, ele dá o desconto ao invés de usar esse desconto como barganha. Essa pessoa tem um dos piores resultados entre os 5 perfis, que é aquela pessoa que acha que tem que ser o relacionamento top com o cliente de qualquer forma e não pode em nenhum momento quebrar esse relacionamento. Já o perfil que eles disseram que é o top performer, eles chamaram de challenger, né? Desafiador, é aquela pessoa que não é que ele tem um relacionamento ruim com o cliente, mas ele não tem medo de fazer perguntas difíceis ou, quando o cliente pede alguma coisa, fala, olha, eu até consigo, mas vamos lá. Se eu conseguir isso para você, a gente consegue fechar o negócio agora? Então, tem uma diferença muito grande de você dar um desconto e você vincular o desconto a um compromisso, né? Então, esse tipo de coisa que vai fazer a pessoa pegar insights que vão ajudar ela a realmente ter alta performance em vendas. Sim. O Fer, até acho que é legal pegar o nome desses 2 livros e a gente colocar na descrição do vídeo. Legal, com certeza. Porque realmente eu tenho os 2 livros, né? Já li os 2 e eu vejo, aí não quero que soe prepotência, mas eu vejo no dia a dia do corretor o fracasso em seguir essas 2 coisas, vamos dizer, essas 2 metodologias ou esses 2 pensamentos que você acabou de colocar, que na verdade é um só, né? O Spin Selling, o Challenger Sales saiu vamos dizer, do mesmo norte, né? Da mesma visão de pensamento em vendas. E é uma coisa que quando eu tive contato, quando eu li esses 2 livros, eu comecei a lidar muito diferente, assim, até com informação do jeito que eu levava pro meu cliente, meu prospecto ali, que assim, era primeiro, né, não era vomitar o produto assim que o cliente senta na mesa para conversar, porque muitas vezes ele não está nem aí, você vai falar que eu sempre falo isso e falei acho que umas 30 vezes já nesses podcasts que a gente está gravando, mas o pessoal acha que tipo assim, é legal o cara sentar e já falar, tem uma piscina no rooftop, tem não sei o que, não sei o que. Às vezes o cliente está cagando para isso, sabe? E isso tem que ecoar muito na cabeça do corretor. Porque às vezes não é o produto, às vezes não é o produto, às vezes ele está com dinheiro e ele quer colocar dinheiro em algum lugar porque vai render para ele, sabe? E assim, o produto pode ser a cereja do bolo, ser um negócio legal, ser um negócio bacana que um dia, daí assim, você preenche talvez a venda, a necessidade do cliente, fala assim, se der tudo errado, um dia você ainda pode morar embaixo. Beleza, né? Então, você mudou o discurso, né? Você está levando para o caminho certo, falando para ele o que realmente ele quer. E aí, começar a desafiar ele também, de falar assim, aí você deu um exemplo bom, né? No que você falou, mas assim, uma coisa que eu comecei a fazer muito, falei assim, hoje você está, daí no nosso caso, né? Você está investindo tanto e está rendendo tanto para você, né? No nosso caso aqui, eu estou te oferecendo uma coisa muito segura, né, que é imóvel, que é um bem de raiz, e está aqui, você pode visitar, né? Com rendimento do quanto você tem, mais tanto, né? Você quer continuar deixando todo esse dinheiro na mesa todo mês, sabendo que isso aqui é mais seguro ainda que você está colocando, né? Exemplo, né? Fundo imobiliário com nossos imóveis que a gente vende ali. E o cliente, ele se impacta, né? Ele fica, esse cara tá me desafiando nesse negócio. Tipo, como assim? Ele tá falando que palavras... Tô sendo burro, né? Tô perdendo dinheiro. Tô perdendo dinheiro. E é isso que o cara fala assim, porra, vai embora com o cara. Você, nossa, no outro dia ele fala, tem que comprar esse negócio, porque eu tô perdendo dinheiro, né? Então, essas coisas acho que é muito legal. Até o que você tá falando é bem bacana o pessoal que tá ouvindo.
estudo, sabe? Porque, que nem eu dei o exemplo do Afonso Padilha, e provavelmente você passou por isso na sua carreira também, provavelmente você não sabia disso no dia zero, né? Ou Zero, não sabia nada. nem no dia 360. Demorou um tempo até você ter consciência disso. Bastante tempo. E a gente está cortando caminho de um monte de gente aí que quiser começar a vender amanhã, pega esses 2 livros, ou pelo menos um deles, né? Eu gostei mais do Challenger Sales, né? E dar uma lida para ver, tipo assim, se contextualizar no que é mais atual, que tem mais vamos dizer, de impacto na venda, que é conhecido, e vai praticar, né? Uma coisa que você falou legal do spin selling também, em teoria é um script de venda, né? Você tentar, assim, desenhar umas perguntas mínimas e realmente escrever elas, né? Uma coisa até que a gente discutiu outro dia com o nosso time, né, Fer? Escrever perguntas mínimas para começar, para guiar o start do seu atendimento. Porque às vezes você não sabe o que perguntar, mas aquilo ali, no mínimo aquilo você tem que saber para começar uma venda com uma qualidade legal, né? E às vezes se o cliente não está afim de responder nem aquilo, talvez não seja o cliente qualificado para você, né? Isso aí, você falou muito nas consultorias, como é que foi? A Fer viu, né? Já deu umas pra ela, falava muito Sim. sobre essa parte. Cara, a parte que eu vejo que o pessoal erra mais, tá? Eu vejo muito erro nisso em vendas de forma geral, que é a parte de não fazer o diagnóstico. Não fazer a primeira reunião para realmente entender cliente. Isso é um erro muito clássico, porque é um momento para você realmente fazer um desenho do cliente. Eu tenho falado isso para os meus vendedores, inclusive, né? Que eu estou treinando uma equipe de vendas nova, estou contratando muita gente. Não adianta você saber apresentar bem o seu produto. Você tem que apresentar bem o seu produto com base no que o cliente precisa. Ou seja, vou dar o meu exemplo agora, né? A empresa que eu estou agora tem 4 produtos diferentes. E dentro desses produtos tem várias funcionalidades diferentes. Fazendo parênteses com vocês, talvez seja a mesma coisa. Eu tenho vários imóveis, vários investimentos e dentro do imóvel tem muitas coisas para mostrar. Mas como você comentou o caso da piscina, será que é o caso de falar com a pessoa sobre isso? Ou será que é o caso de falar mais sobre ROI com ela, né? Então depende muito do objetivo. Eu só vou conseguir entender como pegar na veia se eu perguntar, se eu entender, se eu fizer perfil de pessoa. E aí sim, essa foi uma coisa que eu trabalhava muito em consultoria. Qual que era o processo padrão, assim, eu dei consultoria acho que para umas 50 startups ou mais. Processo padrão. O cliente vai lá, vai atrás da empresa. Algumas empresas nem tinham processo de prospecção, né? Então era por indicação ou enfim, alguma prospecção muito, muito superficial. E aí fazia uma primeira reunião. Nessa reunião, o que fazia? Apresentava a empresa, apresentava o produto e fazia uma proposta depois da reunião e enviava por e-mail. Esse é o processo padrão da maior parte das empresas que fazem um comercial assim, inicial. Ou até durante a reunião, né? Ou até durante a reunião. E aí, o que você tem com isso? Bom, primeiro, você não sabe se você fez a proposta certa, você não sabe se o cliente é qualificado, você não sabe se, depois que você manda a proposta, o que o cliente vai fazer, né? Qual que é o momento de compra dele? Se ele está maduro, assim, você com essas perguntas já testando muitas vezes, você consegue começar a perceber, né? Faz tal pergunta, ele responde de tal jeito. Ó, esse cara tá pronto para comprar. Ou não, enfim, né? Exato. E aí, assim, tem uma outra coisa que é muito importante com relação ao diagnóstico, que é contorno de objeção. Você comentou ele, né, por exemplo. A pessoa, eu já conheço o histórico dela, ela está fazendo tal investimento, eu sei que ela tem tal segurança ali e tudo mais. Aí você consegue chegar para ela quando ela fala não para você e falar o seguinte, cara, você vai perder dinheiro. Só que se eu vou lá, faço a primeira reunião, apresento, depois mando proposta, o que eu sei se a pessoa falar não para mim? O que eu vou fazer? Vou chorar, não tenho o que fazer. Agora, se eu sei que ela falou para mim, olha, Danilo, eu estou vindo aqui fazer um investimento contigo porque eu já fui em outra concessionária, já fui em outras imobiliárias, já fui em outros lugares de investimento e eu tive problema na parte burocrática, o contrato estava muito mal feito e aí eu não senti segurança na empresa e tudo mais, aconteceu tal e tal coisa. E aí você faz todo um mapa da empresa, né, da pessoa. Aí quando a pessoa chega lá e fala, Danilo, não vou fechar contigo, aí você tem como virar para ela e falar o seguinte, cara, deixa eu só entender um pouco melhor. Você tinha comentado comigo lá atrás que você não teve segurança em outra empresa porque aconteceu tal e tal coisa, isso te gerou tal e tal problema. Mudou alguma coisa? Ou você realmente agora vai querer passar por isso de novo? Igual aquilo que você falou, né? Você está dando uma desafiada no cliente. Só que você só consegue fazer isso entendendo muito bem o que o seu cliente precisa, o que ele fez, qual é o histórico dele. Então, sim, parte de perguntas é extremamente essencial.
E a apresentação de proposta também, extremamente essencial ser feito presencial, dependendo do caso, ou por ligação, por call, por alguma coisa assim, E no tempo correto, né? no tempo correto. Até uma coisa. Você quer, Não, pode falar. é uma coisa interessante, viu, Danilão? Uma coisa que eu notei, né? Fazendo entrevista com os clientes que eu estava atendendo, tinha um gatilho para mim que era muito importante. Geralmente eu fazia minha comunicação, minha primeira reunião, sempre baseado. Eu sempre usei muito coisa visual, né? Muita imagem no computador e tudo mais. E muitas vezes para tentar ver a motivação do cliente, nem tanto para mostrar o produto, mas ver o que impactava mais ele, assim. E tinha cliente que não olhava para a tela, simplesmente não olhava. Ele ficava me olhando o tempo todo, não importa o que passasse no visor. Falou assim, esse cara é muito visual, é muito assim relacional, né? Ele não tá nem aí para a piscina bonita ali que eu estou mostrando. Aí, o que eu fazia muitas vezes? Eu esquecia o computador, pegava um papel, colocava na frente dele e começava a escrever a proposta. Então, assim, eu sabia o que eu estava oferecendo, né? Falou assim, é isso, a condição de pagamento é essa, assim que funciona, tal. E fazia no papel. E, assim, o cara mudava. Se eu mostrasse na tela, ele ficava tentando olhar, entender um Excel, um negócio. Ele não entendia. E se eu mandasse para ele aquilo ali, ia ser a mesma reação, não ia mudar nada. Agora, se eu peguei na mão, comecei a escrever, falei assim, você entendeu esse número? É isso. Aí ele entendia que o atendimento era para ele, que ele estava no lugar certo, sabe? E ao mesmo tempo, quando tinha cliente que era muito visual, ficava ali impactado com o que eu estava mostrando, aí sim eu entendia que eu tinha necessidade de mandar uma proposta muito bonita, muito, recheada de informações visuais, de coisas que substanciassem a decisão dele, né? Então eu não tinha uma coisa padrão, né? Eu ia muito pelo script que eu conduzia ali no pré-atendimento, ou quer dizer, na pré-proposta, assim. Então, não sei se eu... Mas, enfim, eu aprendi isso na tentativa e erro, sabe? Uhum. E eu acho que é muito isso que a galera erra demais, né? Porque sempre, assim, até eu sendo consumidor, a gente compra coisa o tempo todo, eu vejo que, assim, o pessoal tenta seguir um padrão. E as pessoas geralmente gostam de padrão, né? Gostam de entrar na zona de conforto e falar que o mercado está ruim. Mas, de fato, quando você entra no padrão e faz a mesma coisa que todo mundo, você está deixando talvez 99% das pessoas desatendidas, né? Você não está atingindo a necessidade dela de atendimento, de prestação de serviço, né? Sim. Tem uma coisa que eu até já falei, acho que em outro vídeo, que é o processo de compra de uma pessoa para um serviço complexo como o nosso, né, tecnologia ou empreendimento imobiliário, ele é muito parecido com o processo de compra de varejo. É só você pensar como que você chega à decisão que você vai comprar alguma coisa. Geralmente, como que as pessoas fazem um erro muito clássico, né, que eu falo? A primeira coisa que a pessoa fala é sobre a empresa dela. Então, o que falar sobre a empresa te gera? Te gera prova de confiabilidade, te gera, por exemplo, uma empresa tem 30 anos de mercado, a gente atende tais clientes. Isso te gera uma prova de confiabilidade, te gera uma confiança do cliente, que não é o que ele está precisando nesse momento, na primeiro contato que você está fazendo com ele, na primeira apresentação. Por quê? Da mesma forma, vamos imaginar que eu tô com dor nas costas aqui. Aí eu começo a pensar, cara, como é que eu resolvo essa dor nas costas? Aí chega alguém para mim e fala, cara, a marca de cadeira X é melhor do que a Y. Eu falo, cara, mas eu nem sei se eu vou comprar uma cadeira. Você está falando para mim que a marca é melhor? Eu não sei. Tal. Você vai ter esse processo. Cara, eu tô com dor nas costas, deixa eu pesquisar aqui que pode ser, home office. Será que eu tô muito tempo sentado? Vai descobrindo o problema. Como que eu resolvo esse problema? Eu posso ir num quiropraxista, mas talvez aqui minha cadeira seja ruim. Aí eu tomo a decisão, acho que talvez eu vou comprar uma cadeira. Agora eu vou começar a pesquisar qual que é o modelo de cadeira que é melhor para mim. Esse modelo aqui, que aguenta tantos quilos, que é para tal altura. E aí, no final, eu vou pensar, tá, beleza, já entendi modelo, já entendi que eu vou comprar uma cadeira. Qual dessas marcas é a melhor? É nesse momento. E aí as pessoas, às vezes, elas começam a apresentar a empresa no começo. O cliente não quer saber. Ele não precisa de prova de confiabilidade agora. Ele precisa saber se você resolve o problema dele, você tem o que ele gostaria, né, nesse momento. E aí, quando ele decidir, legal esse empreendimento da pessoa, aí, ele vai pensar, quem será que é essa empresa? Será que eu posso confiar nela? Então, essa lógica de jornada de compra do cliente é um negócio que tem que ficar bastante claro para a pessoa conseguir ter mais eficiência nas suas negociações. Legal. Até quando você está falando isso, eu lembrei de um estudo que eu fiz assim, sobre principalmente empresas de software, né, que vendem muito.
E eu tentei comprar alguns softwares que eu achei que faria muita diferença na nossa empresa, assim. E eu vi o quanto que é difícil comprar, sabe? A empresa tem que querer me vender, né? Sim. E é uma coisa interessante, assim, não sei se todo mundo... Na verdade, pouca gente usa no nosso ramo, tá? No ramo imobiliário, eu sei que na parte de tecnologia é mais comum. O Slack, né? E tem o Slack pago, né? E quem usa se espanta quando fica sabendo disso, porque, tipo, você nunca viu um botão para clicar para comprar o Slack, porque ele muda um monte de ferramenta lá e ajuda muito a rotina de trabalho, né? Por quê? Porque eles selecionam, eu não sei se está assim até hoje, tá? Mas na época era assim. Eles selecionam as principais contas, as empresas que estão usando muito, que tem um volume bom de usuários lá dentro, e aí sim ele te seleciona para te fazer uma entrevista, para ver se faz sentido você ser cliente deles, da parte premium, né? E eu acho que isso, quando você falou, quando você veio da RD, né? Também trabalhou lá. Quando eu também fui tentar comprar a RD a primeira vez, eu sofri a mesma coisa, sabe? E daí a galera me fuzilou de pergunta e depois ainda eu me senti, assim, desafiado a comprar, sabe? Eu falei assim, esse negócio é bom demais, assim. O pessoal fez pergunta que ninguém fez, né? E se eles fizeram essas perguntas, é que eles entendem que eu estou passando e eles vão me ajudar, né? Então, preciso comprar esse negócio. Então, tipo, gera essa provocação, sabe? Aí, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente vê o quanto que o nosso mercado está atrasado nisso, sabe? E assim, teve um podcast que a gente fez aqui também falando um pouquinho assim, da persona do corretor imobiliário que você imagina, né? Quando você fala corretor imobiliário, eu, pelo menos, veio na minha cabeça, né? Mesmo trabalhando um tempo já no mercado. Mas uma pessoa que fica lá na imobiliária, sentado com um molho de chaves na mão, um monte de imóvel ali para visitar. E quando chega um cliente, entra na imobiliária, ele vai pegar aquele molho, escolher, pensar no imóvel ali e levar o cliente para ver o imóvel, né? E isso já mudou faz muito tempo em muitos ramos, mas no ramo imobiliário é isso que a gente imagina com o corretor, né? E até isso acho que muita gente imagina também e tem até um pouco de preconceito. E não pensa que no mercado imobiliário dá para ter assim, exatamente o mesmo profissionalismo, vou chamar assim, nas vendas, e ter um desempenho muito, muito grande, financeiro daí no caso, né? Para si. E isso é uma coisa interessante, que você hoje está trabalhando mais no ramo de tecnologia, seria legal dar um parâmetro pessoal. Talvez, tá? Talvez seja apenas uma percepção nossa que está do lado de cá. Talvez o mercado todo seja assim, né? Mas como que é? Assim, o pessoal que chega para vender software, como que vocês chamam, primeiro de tudo, né? No nosso caso é corretor, né? Mas no caso de vocês, como que vocês chamam? E eles chegam também cheio de vícios, talvez de malícias no mercado, porque trabalha muito tempo, que é isso, que é aquilo, ou não? Já vem mais, já sabendo que é um negócio inovador, já vem mais pronto para mudança? O que você sente, assim? Essa é uma pergunta boa, até porque hoje o mercado de startups no Brasil está muito forte, no Brasil e no mundo, né? Então, cara, e eu vejo isso, antes de entrar na sua pergunta, que é uma oportunidade para vocês, porque eu acho que o mercado imobiliário está bem atrasado com relação à parte de vendas. É a minha visão, tá? Não sei se tem algumas empresas que estão fazendo algo diferente, só que com base nas empresas de tecnologia, que aí o padrão já é mais alta performance, eu acho que a oportunidade de vocês fazerem algo diferente com relação a vendas, cara, é grande, porque em tecnologia o padrão tá lá. Você já sabe que, por exemplo, o meu processo que eu estou fazendo dentro da minha empresa não vai ser tão diferente de um processo de uma outra startup de alta performance que tem alguém bom de vendas lá fazendo um funil. Acho que no caso de imobiliária, de imóveis, talvez seja poucas que fazem bem feito. Então, para começar, é isso. Aí, com relação a esses perfis, tá, Evandro? A gente tem, geralmente, dentro da área de vendas, na área de tecnologia, bastante segmentação. Então, quando você falou, por exemplo, da RD, você provavelmente conversou com o SDR, que é uma pessoa voltada a te qualificar. Então, ela vai te fazer várias perguntas para ver se você... Olha só, né? Para ver se você não vai fazer o nosso vendedor perder tempo. É isso que ele fez. Fez diagnóstico. E assim, uma coisa interessante, só para dar contexto pessoal, tá? O tempo que você... Assim, o SDR não é um só, oi, tudo bem, respondeu, passa para o vendedor. Não, tem uma... Assim, eu fiquei uns 3 dias no SDR. E foi isso que o Danilo me ensinou a fazer, inclusive. Exatamente.
Geralmente o SDR não fica 3 dias, tá? A gente fala de uma ligação de uns 10, 15 minutos para validar os pontos mais importantes, que aí a gente passa para o vendedor que vai fazer mais um diagnóstico, enfim. Mas aí tem, né? O SDRs de pré-venda são pessoas que geralmente a gente consegue trabalhar com pessoas mais júnior, tá? Que são para prospecção, então geralmente vão ligar muitos dias, muitas vezes para várias pessoas, mandar e-mail. Seguir um fluxo, seguir um script pronto, né? Seguir um script que a gente já faz lá, né? Usar ferramentas em massa, né? Como a gente usou. Isso é outra coisa importante, Fer, que você acabou de comentar, do script que a gente voltou, tá falando de novo, né? Tem um script pronto sim, mas eu aposto que ele é validado o tempo todo, né? Então, até se você puder falar um pouquinho sobre isso, tipo, tem o script lá, são exemplos, 10 perguntas. Mas às vezes essas 10 perguntas não tá qualificando, não tá saindo mais venda lá no final, né? Ou são ainda, tá caindo e o lead, a hora que chega no vendedor, não tá qualificado o suficiente. Sim. Né? Você tem duas possibilidades, tá? Geralmente, quando você tá com muito lead para pouco vendedor, você é um pouco mais criterioso. Então, se você não está conseguindo absorver todos os leads, os vendedores estão com a agenda muito cheia, você pode ser um pouco mais criterioso, como por exemplo, cara, meu cliente ideal mesmo seria que tem R$100.000 para investir. Só que se eu tô com um pouco lead, o que eu faço? Cara, eu posso baixar um pouquinho a régua, vou baixar ali para 70 mil, porque eu preciso falar com mais gente que meus vendedores estão ansiosos. O contrário também é válido. Então, olha, meus vendedores eles estão com a agenda lotada, eu não consigo contratar mais vendedor agora. Vou ser um pouco menos criterioso. Então, começa por ali, essa definição de perfil que você vai variando mais, de acordo. Né? Um pouco mais criterioso. Você vai variando de acordo com o cenário. Aí, essa parte de perguntas, para você validar, é tentar validar o cenário com base nas perguntas. E você vai vendo se você está tendo bom sucesso, boa conversão com relação a isso. Monta-se o script. Eu não sou tão fã de script mesmo. Eu sou fã de objetivos. Então, olha, se o objetivo nessa conversa que você vai fazer aqui é você conseguir coletar essa e essa e essa informação. A forma como você vai perguntar, eu posso até dar alguns exemplos. Mas acho que o script em si, às vezes, talvez trava um pouco a pessoa. Dependendo da pessoa, ela vai ficar querendo seguir esse script e não vai ficar tão natural. Mas objetivos que você tem que captar em determinados momentos, eu acho que são totalmente válidos, até com exemplos de perguntas. E uma coisa que é extremamente importante, e aí sim é extremamente importante, principalmente para quem faz prospecção, é cadência. O que é cadência? É quais atividades você vai fazer ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que muita gente erra também é se a pessoa entrou em contato contigo, te mandou um e-mail ou converteu numa página sua, ou enfim, teve uma ação de marketing que deu certo, a pessoa chegou até você, cara, você tem meia hora para falar com essa pessoa. É isso, você tem meia hora para falar com ela. Porque senão, você pode ver como que você usa a internet. Você vai entrar em 3, 4 sites. Você vai entrar em 3, 4 lugares se está procurando alguma coisa. O seu concorrente vai entrar em contato primeiro, se você não for rápido. Então, a primeira coisa primeiro dia de prospecção, chegou alguma coisa até você, é e-mail, é mensagem, é LinkedIn, é WhatsApp, é tudo que você conseguir fazer, porque essa pessoa hoje procurou alguma coisa, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Então, primeiros dias, muitas atividades ali. Não conseguiu falar no primeiro dia? Tenta de novo no segundo, forte. Quantas atividades vai fazer? Vou tentar ligar uma vez de manhã, uma vez à tarde. Uma vez de manhã, uma vez à tarde, no segundo dia também, com mais um e-mail. E aí você vai fazendo uma escala de até qual o dia que eu vou tentar prospectar essa pessoa até desistir. Eu geralmente uso uma escala de 7 dias úteis, porque talvez a pessoa entrou em contato, não conseguiu mais falar contigo, no terceiro, quarto, no sétimo dia útil, entre o quinto e o sétimo dia útil, já fica menos produtivo. Só que você tem que ter essa escala. Eu geralmente uso 15 a 17 atividades, tá? Então, entre ligações, e-mails, mensagens. E isso serve para você aproveitar o máximo do seu lead, do seu contato. A pessoa veio até você, cara, você tem que fazer o máximo possível para falar com ela. Diferente se você for atrás dela. Aí pode ser mais espaçado, aí pode ser talvez mais atividades ou menos atividades, só que num período maior de tempo. Então, tem tudo isso aí que a gente precisa olhar para aproveitar melhor as nossas chances de venda. Tem um estudo legal que fala que a gente precisa de 3 a 6 reuniões qualificadas para fazer uma venda. Ou seja, se a gente está perdendo uma pessoa ali que nós não entramos em contato demoramos, se é de 3 a 6, você vai ter uma menos ali para fazer sua venda. Então, tem tudo isso que a gente tem que olhar, que importa muito. Legal. Pode falar. É só um gancho, porque agora o Danilo falou exatamente sobre um processo, né? E a gente vê que a área, principalmente a área comercial, tudo aquilo lá, né? O cara mais extrovertido, o cara bom, né? Bem relacionável e tal. Mas e processo, né? E eu lembro que você falou bem no comecinho que as pessoas que você mais conhece de alta performance são pessoas que já foram muito bem treinadas em relação a processos comerciais.
E como que é essa conexão, né? Do vendedor com o processo, porque desde a hora que a gente falou do script, é um processo de depois, né, analisar a objeção, enfim, trabalhar em cima disso, ver esse funil, né, fazer conta de fato ali, né, se estão tantos que estão passando, tantos estão convertendo, né, quantos que eu preciso prospectar. Como que é essa relação, vendedor e processo? Olha, é muito grande. Eu vou falar que tem uma relação, que essa é a experiência pessoal minha. Eu não li nenhum livro, então não sei se é real mesmo, mas experiência pessoal. A coisa que eu mais vi que correlaciona vendedor com alta performance é atividade, quantidade de atividades. Cara, a pessoa que eu mais vi que fazia venda, assim, muito, sentada do meu lado ali na RD, o cara desligava uma call, tava em outra aqui. Um celular do lado do outro e tal, tava indo lá já mandando e-mail. E assim, pau na máquina, sabe? Isso, com certeza, é um diferencial muito grande para qualquer pessoa. Com relação a processos, existem dois tipos de pessoa ali, tá? Aquela pessoa que ela é tecnicamente muito boa, só que ela não é tão boa de processos. Isso também dá para ter alta performance com isso, tá? Quando eu digo processos, é, por exemplo, preencher CRM, informações. Conheço gente muito boa que tem essa dificuldade, até porque eu trabalho com ferramentas de RH, né? A skill de vendedor que é mais baixa, geralmente, perfil comportamental é organização. Isso, inclusive, no meu perfil. A minha skill mais baixa é analisar organização. também, né? Analisar esses números também. Preencher e analisar, né? Isso, exato. Então, tem gente que é tecnicamente e não segue tão bem o processo como a gente gostaria. E aí tem que ver como lidar com isso, tá? Porque CRM é super importante, preenchimento dessas coisas. E tem gente que é muito boa com processos, mas tem uma técnica um pouco mais baixa, só que performa tão bem quanto. Então, a gente vê que das duas, uma. Ou a pessoa tem que ser muito boa em seguir processo e saber certinho o que fazer, ou ela tem que ser tecnicamente muito boa. Isso é estudo, nos dois casos. Estudo, ou pelo menos ser muito boa de fazer o processo, seguir o processo. O processo padrão ali que a gente usa é o funil de vendas, né, Fer? É saber exatamente o que você tem, como você está lidando com cada pessoa em cada etapa do processo. Então, por exemplo, o funil que eu uso hoje é muito simples. Ele tem 5 etapas na área de vendas, depois da prospecção, que é a reunião agendada, o diagnóstico, a proposta, negociação e fechamento. Cada um desses tem um gatilho bem claro. Então, eu marquei a reunião, fiz a reunião e é qualificada, passo para diagnóstico. No diagnóstico, conversei com a pessoa, entendi que tem sinergia com o meu produto, fiz um cenário bom dela, consigo fazer uma proposta, passo para a proposta. Fiz proposta, a pessoa vai entrar no processo de negociação comigo, aconteceu essa proposta, passo para a negociação, pessoa aceitou minha proposta e falta processo burocrático, eu passo para fechamento. Inclusive, até um insight aí, Danilo, para as pessoas, né? Essa é uma sugestão de como você formatar o seu Kanban, né? Exato, o Kanbanzinho, visualzinho ali mesmo, com tudo. E aí eu tenho uma prática que eu uso muito, né? Que eu chamo de pipe review. Eu, com os meus vendedores, eu faço uma vez por semana, que é chegar 9 horas da manhã, segunda-feira, toda segunda-feira, me mostra o teu CRM. Todos os dias aqui estão onde deveriam estar? Tá tudo atualizado? Vamos começar pelos de fechamento. O que você tem que fazer para fechar esses caras agora? Tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Legal, agora vamos para o de negociação. Eu vou indo de trás para frente para ver a ordem de prioridade. Né? Tem um cara que já aceitou minha proposta, não fechei com ele ainda. Por quê? Tá barrado em contrato. Então dá um jeito de resolver o contrato. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. No dia. E aí depois, esses aqui estão em negociação. O que falta para essa negociação acabar? O cara está enrolando porque o financeiro ainda não aprovou. O que falta para aprovar? E a gente vai indo, né, nessa ordem de prioridade. Só conseguimos fazer isso, né, e entender como fazer essas coisas com relação à performance mesmo, se a gente tiver um processo bem feito. Porque senão fica aquele negócio lá, o vendedor, fez um monte de reunião boa, não dá sequência, não dá follow-up, fica perdido, fica esperando o cliente aparecer, o cliente não aparece na maior parte das vezes, né? Às vezes não prioriza também da forma correta, né? Não prioriza. Dá prioridade para um cliente que ele gostou mais do papo e aquele que está para fechar ali fica meio que no morno, né? Exato. E aí tudo isso, assim, é processo comercial que, com certeza, com isso a gente consegue tanto ter mais performance quanto entender, né? Essa de proposta para negociação teve poucas conversões. Por quê? Vamos trabalhar nessa etapa. Até assim, isso é uma coisa... tentando linkar um pouco com o que você falou antes, né? Das tentativas de ligar 2 vezes e tal, da rotina e da quantidade de tarefa que parece que também é linkada ao resultado. Como que você faz? Você coloca isso no CRM? Vamos dizer, você como gestor, você coloca lá para o pessoal preencher? Assim,
sei lá, um campo adicional lá na sua etapa, ó, ligar uma vez, ligar 2 vezes. Ou como que você, assim, ou é só tipo uma coisa que é uma sugestão e fica em cargo de cada um, enfim. Pensando em SDR é bem claro, tá? Pensando em SDR, gente que vai prospectar, tá bem claro o que eles têm que fazer todo dia. Então, essa atividade você tem que fazer, essa aqui você tem que fazer, até você conseguir falar com o lead ali. Pensando em vendedor, o fluxo que eu geralmente faço você vai ter 3 reuniões principais com o cliente, a partir do momento que a reunião está marcada. Você vai ter a primeira reunião, que vai ser o diagnóstico, aí você já tem que marcar a reunião de proposta para apresentar, aí você já tem que marcar depois da reunião de proposta uma devolutiva de proposta. Processo ideal daí para frente, eu chamo de fechamento de portas, tá? O que é fechamento de portas? É você sempre ter uma próxima etapa marcada com você e com o cliente, com invite na agenda dele, até ele te dizer sim ou não. Porque fica muito melhor do que você ter que ligar para uma pessoa do nada, né? Às vezes você pode pensar, pô, tô enchendo o saco dela, tudo mais. Se você já tem invite marcado, e como que você faz isso? Termina a proposta e fala, quanto tempo você precisa para analisar essa proposta? Uma semana? Legal. Vou marcar aqui na nossa agenda uns 20 minutos na sexta-feira. Você tem esse horário na sexta-feira? Pô, tenho, legal. Manda um invite aqui na sexta-feira para você me dar um retorno. Aí a gente conversa, teve alguma dúvida, se eu consigo te ajudar de alguma forma. Tá marcado, tá lá. Se o cliente não aparecer, beleza, eu tenho que entrar em contato com ele, mas já tá lá. Depois disso eu tenho um fluxo de follow-up, que eu faço com várias atividades ali com o vendedor. Então, eu sempre falo, 3 tentativas de contato com uma pessoa que não te responde, já está o suficiente para você desencanar. Tá? Então, eu tento 3 vezes falar com a pessoa. Tentei um dia, não deu. Deu mais 3 dias, tentei de novo, não deu. Deu mais 3 dias, tentei de novo. E a pessoa não me respondeu de novo. Aí eu faço um modelinho lá que eu chamo de break-up. Tipo, tentei várias vezes, acho que não tem mais prioridade sua. Dou, às vezes, uma patadinha na pessoa para ver se ele acorda. E aí eu dou lost no deal. Então, eu tenho esse fluxozinho mais simples ali. Mas, geralmente, eu tento fazer com que meus vendedores não tenham que depender de fazer atividades que não estão marcadas. Sempre, do começo ao final do processo, ele vai ter uma agenda com o cliente até ele dizer sim ou não. Esse é o processo ideal. Inclusive, os CRMs, eles conectam nas atividades direto à sua agenda, né? Exatamente. Então, você, o gestor, né, ou o próprio vendedor, ou o SDR, ele já ativa as atividades ali e está conectado na agenda dele. Ele sabe o horário que ele precisa fazer, o dia que ele precisa fazer, o que ele precisa fazer. Sabe? Exato. Não sei se eu entendi. O CRM, eu não sei se o CV faz isso, né? Mas o CRM, ele é conectado com o Google Agenda lá, do e-mail do cara. Então, se ele tem uma cadência já definida, o CRM já joga diretamente para a agenda dele. Ele sabe que tal dia tem que, no período, à tarde, manhã tal, já está lá na agenda dele que ele tem que conversar com aquele cara. Sabe? Isso, depende bastante de sistema, mas tem sistemas lá que são integrados com o seu e-mail. Você manda e-mail, já puxa para o CRM, você faz uma atividade, já está na agenda, N coisas assim. No geral, o que eu falo sempre, no caso, para os meus vendedores uma pessoa precisa entrar no teu deal e precisa entender o que está acontecendo sem você explicar. É isso. O básico é isso, tá? Isso. Aí, com atividades lá, dependendo do formato de gestão, aí a pessoa precisa registrar atividades para a gente ver o quanto está fazendo e tudo mais. Nesse momento, não é uma coisa que eu foco tanto. Eu foco mais em precisa ter histórico, tá? Mas aí vai variar. Geralmente, é bom ter pelo menos o preenchimento de campos importantes para vocês medirem coisas, né? E histórico de deal, porque aí você sabe. Uma pessoa entrou de férias, você sabe o que fazer com o deal lá. Sim. Só também... trazendo um pouco de contexto pessoal, você falou de deal e de lost, né? Então, deal são as negociações e lost é quando você fala assim, esse cara eu não vou me importar por enquanto, né? Perdido. Se ele quiser falar comigo de novo, ele volta lá para o começo ou para a etapa do funil, enfim. Mas, por enquanto, é um cara que eu não vou mais dedicar tanta energia. Só que, assim, daí tem um conceito interessante, pelo menos para nós, né? Que eu gosto de aplicar bastante. Que assim, o lost ou esqueci em português como é que fala? Perdido. Não, mas tem uma etapa que o pessoal, a gente sempre fala. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Descartado, isso. Descartado, isso. Eu gosto de chamar de recuperação, né? Porque assim, não é o vendedor, naquele momento, não vai mais se preocupar com aquele lead, né? Mas ele continua na nossa base. E provavelmente a gente vai fazer algumas campanhas ali, talvez de remarketing, alguma coisa de, às vezes, mandar um e-mail marketing de vez em quando de algumas novidades e tudo. E isso acaba, assim, pro contexto empresarial, não pode ser um dinheiro que entrou lá, quer dizer, que foi jogado no lixo, né? E acho que isso também
bom, eu sempre fiz muito isso, né? Eu sempre achei que isso é muito valioso. Até porque daí falando um pouquinho do nosso mercado, né? Mercado imobiliário, o lead é bem caro, né? Tem muita empresa boa fazendo muita divulgação. E isso infla o preço do lead e acaba que o custo por venda acaba ficando bem elevado, né? Pegando um padrão aqui, um número nosso, assim. O custo por venda é aproximadamente 10 mil, né? Então, imagina se você começa a jogar todos os leads, entre aspas, fora, né? Você não deixa lá a base, você gastou 10 mil para chegar naquele e jogou fora, né? Então, tipo, se você consegue reativar alguém que está lá já, a tendência é começar a baixar esses 10 mil, né? Como que você lida isso no campo de tecnologia? Também tem isso. Daí você coloca entre aspas, uma linha do tempo bem específica para o seu vendedor, né? Fala assim, ó, deixa quieto aqui, daí o marketing entra agora, ou ainda, sei lá, volta para o SDR, alguma coisa assim. O que vocês costumam fazer lá? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, em entrevistas para vendedores. Eu faço a pergunta geralmente, tipo assim, você começou a primeira semana do mês ruim. O que você faria se você não tivesse que depender de mais ninguém, de marketing, de SDR e tudo mais, para conseguir atingir seus resultados? Uma das respostas de coisas que você pode fazer em curto prazo é pegar os losts, né, os deals perdidos, fazer uma limpa lá. Por que esse cara aqui não fechou comigo? Ele não deu prioridade naquele momento. Há quanto tempo foi isso? Faz 2 meses. Pô, será que mudou alguma coisa com ele? Então, você consegue, e importante nisso também, né, é saber por que você perdeu esse deal. Por que você perdeu esse lead aí? Então, ter os motivos de perda lá. Eu perdi porque ele não tinha fit. No caso de vocês, ele queria, sei lá, alugar um apartamento de R$500. Não sei. Ou o interesse de compra dele era em outro bairro. Por exemplo, que vocês não atendem. Aí você não tem como aproveitar, né? Nesse caso, o lead ele não tinha fit mesmo. Não dava para você vender. Mas, ele teve um problema financeiro e não conseguiu seguir com a compra agora. Pô, olha só, será que o problema financeiro dele acabou? Né? E aí a gente junta todos esses deals, acho que isso é uma responsabilidade que pode ser tanto do vendedor quanto do marketing, tá? Então dá tanto para fazer ações de marketing em cima desses deals, fazer engajamento de base, fazer automações, para entender se essa pessoa continua engajada, quanto o vendedor pegar lá o seu funil, deixa eu olhar aqui, nesses últimos 3 meses eu tive 30 deals aqui que eu perdi. Deixa eu ver o que posso aproveitar desse negócio aqui. Olha lá um por um, ou filtra por motivos de perda, vê os que fazem sentido, manda um oi, tudo bem, oi, sumida e vai, né? Exato. E até lembrando lá da psicologia humana, né, Danilo, que você falou no começo. Por exemplo, também vai muito da forma de abordar esse cara, né, nesse momento, porque é um lead frio ali, né? Então, como você chegar nele? Sabe? Eu gosto de mandar um oi sumido, né? E eu acho muito legal que tem várias maneiras bem criativas de fazerem isso, né? Tipo, vou dar um exemplo, assim. O cara tá comprando um imóvel na praia, né? Que é para ele, enfim, a família usufruir. E aí o vendedor passou lá um mês, né, que eles não estavam conversando, o cara falou, e aí, tudo bem? Eu tava sentado aqui na praia, né? Tava, sei lá, vendo o pôr do sol aqui e tal, lembrei, porque o empreendimento ficar... Então, tipo assim, ele traz uma forma de criativa, ele finge que ele estava lá, sentado na praia, não sei o que, aproveita aquele momento, mas ele não chega já, né, empurrando alguma coisa, assim. Então, daí também vai muito, né, dessa criatividade aí, de lembrar, né, de como que é o ser humano para realmente, né, chegar no cara de novo, se conectar com ele. Total. Isso serve também não só para reativar a lead, mas para follow-up. Não tem coisa mais chata que vendedor ligando para as pessoas falando, e aí, já decidiu, vamos fechar? Cara, é muito chato. Então, dá aquele contexto antes. Pô, tô te ligando porque eu tava conversando com tal pessoa aqui que me falou de tal assunto que a gente conversou também. Isso. Lembrei de você, cara, como é que estão as coisas por aí? Cara, já tive conversa de follow-up com um cliente que eu tava conversando, que eu fiquei 15 minutos falando sobre poker com ele. Eu não queria falar sobre poker com ele. Eu gosto de poker, mas eu queria... Você queria vender, mas fazia muito sentido para ele naquele momento falar sobre poker. E aí você faz aquela transição. Pô, inclusive, cara, como é que estão as coisas ali daquele projeto que a gente conversou, sabe? E às vezes esse inclusive nem é necessário. Às vezes a pessoa mesmo está batendo um papo contigo 5 minutos, ela sabe que você está numa negociação com ela. Pô, Danilo, inclusive, cara, realmente não consegui dar foco aqui no projeto, mas eu vou fazer isso amanhã, eu te dou um toque. Cara, fica tranquilo, nem era isso, mas, pô, vamos poder marcar amanhã então? Eu te marco na agenda ali, a gente conversa, fechou? Então, assim, a gente tem que lidar, a gente tem que entender que cada interação que a gente faz com o cliente é uma possibilidade da gente estreitar relacionamento e da gente gerar valor de alguma forma e ser um vendedor diferente. Né? Sim. Eu fiz isso hoje.
Só que assim, até tomara que a pessoa não Não assista. ou se assistir depois de fechar o negócio, né? Mas brincando, mas assim, até umas coisas meio óbvias, assim, pode funcionar, sabe? Às vezes você quer falar com a pessoa, mas você cansou de dar oi, tudo bem, e assim, não tá funcionando, né? Mas tá no final do ano. E tem Natal e tem Ano Novo. As pessoas gostam de receber presentes nessa época, né? E eu comprei um panetone numa padaria artesanal lá, mó legal, que eu achei e tal. Eu falei assim, vou levar esse panetone pra essa pessoa. Eu perguntei pra ela se eu podia levar um brinde pra ela, entendeu? E nisso ela falou, pode, tá aqui o endereço, pode vir e tal. Cheguei lá, ela tava me esperando. Entreguei, não falei nada, só falei assim, eu queria desejar bom final de ano, isso, tal, nananana. E ele puxou o papo comigo, falou assim, viu, mas aquele negócio lá que a gente tava vendo, tal, tá assim, tá assado, tarana. Falei assim, o que você acha? Semana que vem a gente consegue ver, ainda dá tempo, você tá em férias, não tá, tal. Não, podemos ver semana que vem sim. Tudo. Então, assim, de uma forma, talvez, nem tão criativa assim, uma coisa meio óbvia, né? Já fui também de coração, vamos dizer, quente. Eu não fui frio. Eu queria mesmo dar aquela lembrança para a pessoa, né? Eu consegui reconectar, consegui trazer de novo pro que eu precisava. Então, tem muito isso também, né? Acho que a gente tem que ser criativo, né? Uma coisa que eu comentei agora há pouco e vale reforçar agora, as pessoas tendem a gostar de regrinha, né? De falar assim, isso daqui dá certo, é isso que eu vou fazer sempre, né? Tende a gostar de, se isso deu certo, é isso que eu vou seguir. Não é, sabe? Você tem que estar sempre ali criando, reinventando, pensando em formas diferentes de fazer o cliente ficar feliz com o contexto da venda, né? Com o contexto do relacionamento. A gente costuma fazer muito evento lá na Bravo, né, Fer? Para nós funciona muito assim, fazer eventos de relacionamento, né? Não é evento falando assim, últimos dias do ano, estoque acabando, descontos imperdíveis. Não, é um evento de relacionamento. Venha celebrar um dia legal com a gente. Vai ter bebida, vai ter DJ, vai ter um algodão doce pro seu filho. E vem aqui, passa aí trocar uma ideia com a gente. Na oportunidade, se a pessoa der abertura, a gente pode tentar uma venda, né? Se não, na semana seguinte ela pode dar abertura, porque na semana anterior teve uma relação ali, né? Exato. Às vezes passa, vê um outdoor e gostou pra caramba do evento, se comoveu ali com o momento também e tal. Então, assim, você tem que, entre aspas, estar sempre cercando o galinheiro, né? E não necessariamente estar ali cutucando. Vai comprar? Vai comprar? Vai comprar? Que isso é uma coisa que acaba sendo até traumático. Muitas vezes as pessoas param de responder por isso, né, Danilo? O mecânico ali, né? Exato. E daí, nisso, eu também estava lembrando, e acho que vale a dica, eu também me forcei a tentar comprar muita coisa que era difícil comprar, sabe? Tipo, outro dia eu tentei comprar o Salesforce, assim, que é um puta software, quem não conhece, né? Um puta software, eu acho que é um dos melhores do mercado, para vendas. E é tipo se for pensar no universo de gestão de empresa, é tipo um RP muito... O SAP lá, o SAP... Enfim, que você tem o melhor do mercado. Porém, difícil. Você tem que saber muito bem o que você quer colocar lá, senão o negócio não funciona, né? Então, é processo em cima de processo. Você tem que, na verdade, contratar uma equipe para ficar ali programando eles, senão o negócio não fica legal, né? Só que eu tentei comprar para ver como que era o processo de venda deles, assim. E eu fiquei 2 horas no telefone com a SDR. E ela me fazendo pergunta de tudo da empresa. Porque senão nem adianta. Vai perder, assim, um dos melhores... É o melhor software do mercado. Vai perder o tempo de um vendedor lá depois. Então, assim, vale a pena a experiência. Talvez não o Salesforce, mas tenta comprar um negócio que é difícil de comprar, sabe? Para você ver, assim, o impacto que dá positivo com a marca, com o produto e tudo mais. Você se preocupar, de fato, com o cliente, com o momento dele. Não é ruim você falar para o cliente que talvez não seja o seu momento de compra desse imóvel, né? Seu crédito talvez vai aprovar agora. Vamos trabalhar assim. Vamos fazer tal coisa. Daí vai dar certo, né? Se eu subir essa proposta, não vai passar. Mas, se a gente fizer assim, 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 daqui 3 meses eu consigo te atender, né? Então, a gente tem que perder um pouco esse negócio que a venda é assim para tudo. Não, tem que construir isso. E isso é credibilidade, né? Nossa, se for comprar hoje eu tenho que parcelar em 100 vezes. Em 100 vezes não dá para parcelar. Dá para parcelar em 10, né? Em 10 eu consigo. Então, assim, senão, daí chega pro gestor, joga pro gestor, né? O gestor, olha, quer parcelar em 6 vezes.
não dá, entendeu? Aí não dá, vai falar que a culpa é do gestor que não deu. Exato. Então, assim, tá difícil porque o gestor não aprova nada. Então, essas coisas eu acho que são muito pertinentes. Assim, a gente começar a ver quem faz muito bem. E para o mercado imobiliário isso é muito importante. A gente ligar lá na DB1, você falou um exemplo bom. Ligar na DB1 e tentar comprar um software, né? Eu quero comprar um aplicativo aqui para minha imobiliária. Quero comprar porque eu quero gerir melhor meu time de vendas e tal. Cria um contexto lá e tenta comprar um software. Vê o quanto, a enxurrada de perguntas que vão te fazer, o tanto de coisa que vão te conduzir. Uma coisa que eu achei incrível também, uma empresa de marketing que a gente contratou para Bravo para prestar serviço para nós, era reloginho, cara. Eu saí da SDR, chegou um e-mail para mim com um monte de instrução, depois já me ligou um vendedor, já fez não sei o quê. Saí dessa ligação com o vendedor, já chegou um e-mail também com um monte de instrução, com um monte de coisa. Vem, assim, caixinha, uma em sequência da outra, para eu ficar informado do que ia acontecer, se eu estava contente ou não, se eu quisesse mudar de rota, eu poderia. Link para mudar o dia da agenda, assim, até para facilitar, né? Às vezes você não está com tempo, você não quer falar com o vendedor para reagendar com ele, mas você clica ali, já muda, ele já vai ficar informado. Então, assim, é uma sinfonia de vendas, sabe? E como você sentiu, né, como cliente ali. Exato. Assim, parecia ser muito errado não fechar o negócio, sabe? Parecia que eu estava perdendo muito não fechando aquele negócio. Então, isso é muito interessante. Assim, a gente tem que sair da zona de conforto do que a gente está vendo só nas imobiliárias, ou se não só no contexto do ramo imobiliário, né? E começar a olhar outras coisas, né, Danilo? Você faz isso bastante também lá na sua rotina? Faço. Cara, você falou de alguns pontos aí que é legal. Tipo, primeiro, não dá para falar sim para tudo, para cliente, né? Acho que do que você falou, mais que o pessoal pode pegar o seu tempo é valioso, para começar. Então, não vale a pena perder o tempo com todo mundo que for conversar contigo. Às vezes, você tem que falar para a pessoa, cara, não é teu momento, ou tipo, a gente não tem sinergia. E aí você não perde tempo com alguém que realmente só ia gastar o tempo, né? E também não é toda solicitação que você tem como atender. E aí você tem que estar preparado para isso. Isso é uma objeção, né? Como que você lida com isso? Se prepara para as principais que você recebe ao longo do tempo aí e tenha um roteiro. Esse processo que você falou de, cara, passei por SDR, recebi o e-mail, vendedor, recebi e-mail, tudo mais, cara, isso é um processo muito bem feito de vendas, né? Todo mundo já tem pelo menos um roteiro do que fazer em cada uma das etapas. O que eu pego muito do que você falou, cara, eu faço muito benchmark. Eu quero entender o que está acontecendo. Tem alguém fazendo vendas muito bem, tem alguém que escalou muito bem, tem alguma startup, alguma empresa de tecnologia que bombou. Pode ter certeza que essa empresa que bombou fez vendas muito bem. Como que ela fez? Né? Por sorte, cara, isso é uma sorte mesmo. Eu convivi com muita gente muito boa lá na RD que, assim, desovou para o resto do mercado. Então, assim, eu tenho hoje, em grupo pessoal meu, heads de venda pelo Brasil inteiro. Então, sempre que surge alguma coisa, a gente já troca uma ideia sobre, né? Então, isso ajuda demais. Só que se você perder, se você não ficar ligado do que está acontecendo ou tentar se desafiar a fazer coisas diferentes, você vai estagnar ou, enfim, você vai ser passado por alguém que está fazendo isso, sabe? Esse é o mais importante. Massa. Até você falou da RD, semana que vem a gente tem... É dia 21, né, Fer? Isso mesmo, amigo do Danilo. O Henrique Tormena vai estar aqui com a gente também. Super fera. Ele chega em Maringá, ele falou esse final de semana e já topou já fazer o Bicast com a gente. Porque, assim, acho que uma das coisas que a gente... até já pensando em próximos, né, Fer? É trazer mais esse conteúdo mais técnico, sabe? A gente tem seguido uma rotina de tentar trazer coisas que o corretor não tem contato o tempo todo. Então, primeiro, talvez uma das tentativas nossas foi trazer empresários e tudo mais, gente de outros ramos para trazer outros horizontes também, outras dificuldades, para ver que o mercado imobiliário tem as suas particularidades que são, assim, eu sempre falo isso também, são incrivelmente particulares, porque... o mercado imobiliário tem uma lei específica que de 1964 que rege toda a incorporação imobiliária e isso traz uma cadeia de coisa que diferencia realmente todas as indústrias, mas para venda tem muita coisa que é semelhante, né? Tem muita coisa que se aproxima e que dá para usar bons insights. Eu até ia falar, Evandro, nem só para venda, por exemplo, no marketing eu faço a mesma coisa. Sim. Vamos fazer um tapum, quero fazer um tapum diferentão.
deixa eu olhar os tapumes que as empresas fazem. Não, eu vou olhar, sei lá, o que estão ativando lá na Oscar Freire, em São Paulo, e vou trazer pro tapume, sabe? Exato, e uma coisa que a gente sempre fez muito, né, Fer? É olhar outras indústrias, né? Então, até a questão de landing page e tudo, eu não vou pegar lá dar um exemplo aqui, pegar da Plaenge, que a Plaenge é uma empresa incrível, né? Faz bons imóveis e vende muito. Só que se eu pegar da Plaenge e tentar replicar, primeiro que eu já errei, já porque meu imóvel é outro, né? É outro contexto. E segundo que talvez eu não chame atenção, vou ser mais um no meio do bolo, e a Plaenge investe muito mais que eu em marketing, né? Então tem esse contexto. Então a gente tentou trazer esses convidados que dessem esse panorama de outros mercados para mostrar, o caminho não é só olhar no vizinho, né, do meu mercado, olhar em todos os vizinhos que estão ao meu redor, né, e começar a criar relacionamento com pessoas que são de outros mercados para ter bons insights. E agora a gente trouxe também pessoal que falou muito de marketing digital, né, falou bastante de como gerar leads, e isso gerar leads bons, né, no mercado imobiliário. Isso foi bem bacana, foi um papo muito técnico, assim, até de LTV e tudo mais, assim, que são coisas que as pessoas geralmente negligenciam, né, e faz muita diferença na tomada de decisão para saber se você continua aquela campanha ou não. E daí deriva de um bom CRM. Só que daí, se você não tem a informação do que hoje você falou bastante dessa importância também de seguir o CRM, de ter as coisas bem controladas e a equipe você falou que exige isso da equipe, né? Parametrizado, né, isso. O CRM. Ajuda o todo, né? Ajuda, por exemplo, a devolver a informação para o marketing e trazer leads mais qualificados. Ou até devolver a informação para o SDR que está qualificando logo antes, né? Que o negócio não está vindo do jeito que que é legal, né? Que sai mais vendas. Então, agora eu acho que vai ser é legal a gente trazer essa agenda de falar mais com o pessoal que nem o Danilo, né? Que está vivendo assim, uma vida... Eu sei que startup, até uma coisa... A gente tem uma startup de tokenização imobiliária, né? É muito louco, assim, né? O processo... Assim, o negócio da venda, gerenciar bem um processo de venda é muito louco. Porque também surge muito produto, surge muita novidade. Aí você achou que estava ali meio que estabilizando o negócio, daí para de vender do nada. E assim, não é... O mercado imobiliário já é uma coisa que é necessidade do ser humano. Então... Tem um horizonte de oportunidades no nosso mercado que as pessoas realmente não estão enxergando, né? E de tudo isso, né? Já indo, acho que para os finalmente, né? Eu ia pedir para você, Danilo, falar aí primeiro, o que você achou, né? E segundo, o que você pode deixar de dica para o pessoal, de insight aí dessa noite aí que a gente bateu um papo e também do que você já vivenciou na sua carreira. Legal, pô, gostei. Eu gosto de falar, né? Então tá fácil. Não, eu achei muito legal. Eu também, né? Você percebeu, né? Quase não deixei você falar. Acho que o bate-papo aí de falar de venda, falar dessas coisas aí vai ser super legal. Uma curiosidade, eu e o Danilo começamos a falar até, né? Depois que contratei a consultoria, conversando, assim, né? A gente tava, sei lá, não, rolê na casa de alguém, alguma coisa, né? Isso, daí começa a falar do assunto, quando vê, fechou uma consultoria. É isso. E aí vende mais, né? Se falar ali com a galera no lugar certo, vende. Exato. Mas, bom, acho que de último insight aqui que eu não falei tanto, que acho que é super legal falar para as pessoas, né? Eu falei um pouco de psicologia e, cara, uma das coisas que eu vejo que mais dá resultado é você conseguir criar o que a gente chama de rapport com os seus clientes, né? Rapport nada mais é do que você conversar com a pessoa como se a pessoa te conhecesse há mais tempo do que ela realmente conhece, que é o que a gente fala de gerar laço de confiança, tá? Então, acho que uma dica legal para as pessoas, principalmente acho que o ramo imobiliário que tem muito contato pessoal mesmo, né? Porque, por exemplo, em startup a gente lida com várias pessoas diferentes, vários graus de hierarquia. Ali vocês provavelmente estão falando com uma pessoa ou duas, não sei como é que funciona, mas acho que é bem mais próximo. A dica é tentar fazer o papo ser o mais leve e natural possível. E existem algumas dicas para isso também. Todo mundo gosta de ouvir muito seu nome. Essa é uma dica clássica de geração de rapport. Então, como que você consegue usar o nome da pessoa várias vezes ao longo dos primeiros minutos de conversa? As pessoas elas gostam de ser ouvidas, ou seja, repetir o que a pessoa falou, perguntando para ela se é isso mesmo, é outra tática extremamente forte para você conseguir gerar laços de confiança com a pessoa. Então, a pessoa foi lá, fez perguntas para ela conversou contigo, aí você repete, cara, entendi isso, isso. É isso mesmo? A pessoa, é isso mesmo. Às vezes você já entendeu tudo, mas assim, são formas de você conseguir fazer com que a pessoa se sinta confortável contigo. Vocês falaram de eventos, né? Então, como que você consegue criar uma relação com a pessoa que vai realmente
além de ser uma venda, pô, vai ser um negócio legal, bacana, a pessoa vai gostar de você, vai talvez virar seu amigo, e isso vai potencializar em muito as suas vendas. Essa parte de psicologia humana funciona de uma forma maravilhosa. Então, acho que como último insight é isso, tá? Além da parte de vendas em si, entender como que você consegue melhorar o teu comportamento humano mesmo para ajudar você com o seu perfil e com vendas. Esse acho que é o complemento final ali. Saber técnica, saber comportamento humano. Esses 2 pontos vai fazer você mandar muito bem. Vou até complementar a dica aqui. Quando eu fiz Dale, a gente falava muito sobre isso, né? E, começar testando, tipo, às vezes em casa, sabe? Essa parte de falar do nome, eu lembro que eu testava, tipo, com o porteiro do prédio, sabe? Em vez de chegar, bom dia, José. Bom dia. E vai testando. Então, né, tudo faz... O Evandro falou muito disso, né? Tudo é teste, então vamos testando. É isso. E de tanto testar e de tanto entender a importância, né? Muitas vezes, quando a gente testa, a gente começa a ver o quanto que é importante, né? A gente começa a entrar na sua rotina, você começa a fazer isso de uma forma natural. E aí que você ganhou, aí que você evoluiu, né? Porque daí você vai começar a atender todo mundo nesse formato, que é uma coisa que é agradável para todos. Não esquecendo que não pode criar aquela regrinha, né? Isso aqui funciona. Não, nem sempre, né? Às vezes tem gente que... Daí é raríssimo, né? Mas tem gente que não gosta do nome. Sim. Então tem que tomar cuidado. Isso. Mas é real isso. Acho que faz muito sentido o que você falou. Primeiro intencional, depois natural. Exato. Então, já indo pro recado final aqui também, todo mundo que está assistindo gostou desse conteúdo, que tem acompanhado aí o Bcast e quer ajudar a gente aqui a construir esse canal cada vez mais interessante para todo mundo que quer vender mais, que quer conseguir aí alavancar vendas cada vez mais preciosas e mais valiosas dentro do nosso mercado. Curte aí, comenta, fala pra gente aqui o que a gente pode falar em próximos podcasts. Fala se você concorda ou não, que a gente deve abordar mais conteúdos técnicos por aqui. E se puder, compartilha com todo mundo que está aí precisando desse conteúdo. Manda até para a família, para ver se às vezes acha um novo corretor ali nos seus primos, nos seus tios, né? Às vezes até no pessoal que está em casa mesmo. Porque o nosso mercado tem um mar de oportunidades e a gente precisa cada vez mais preenchê-lo, né? Esse mar tem que estar a nosso favor, essa maré tem que ser nossa. Né, Isso Fer? aí. Curtam com a gente, comentem e compartilhem. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, viu, Danilo? Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês aí pelo convite. Obrigado aí pelo pessoal que vai assistir. E só aqui pra gente também não deixar despercebido, né? Hoje você não está mais prestando consultoria ou tá? Não mais. Não mais. Tá em stand-by, ainda tenho a empresa aberta, mas eu tô 100% focado na Talent. Tá. Não, senão eu ia falar pra você passar também seu Instagram, Mas seu o Danilo, LinkedIn. ele é meio blogueirinho. Pode passar. Já fui mais. LinkedIn eu postava todo dia. Agora eu parei que eu não tenho mais tempo. Mas meu LinkedIn é Danilo Prata Pilon. Meu Instagram é Pilon Danilo. Eu já falei muito mais de vendas lá, mas eu falo de um monte de coisa. Falo de investimentos. Investimento, falo de vendas. Então, não tem... Eu posto minhas fotos na academia lá, por aí vai. Mas é Pilon Danilo. Aí é isso. Quem quiser trocar uma ideia, é só chamar. E vamos trocar mais ideias, né? Exato. Vamos marcar outros. É isso. Valeu, então. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto. Até mais. Valeu.